Isaías 53, versículo 2. Tá bom, tá na tela, né? Diz assim: porque foi subindo como um renovo, perante ele como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamo-lhe, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Eu não tinha visto esse que o pastor Félix achou, não. Sabe, meus olhos encheram de lágrimas ali. Eu não imaginei que eu merecesse o que ele fez por mim. Quando estava analisando isso aqui, o que aconteceu? Jesus, ele esteve no Monte da Transfiguração com Pedro, João e Tiago, e ali ele se transformou numa beleza tremenda. O rosto dele brilhava mais do que o sol e as suas vestes resplandeciam, porque ele estava mostrando a glória dele. Mas quando a gente vê aqui que não havia beleza, que ele foi deformado por mim, eu sou o causador, um dos causadores da deformação do rosto desse Senhor Jesus Cristo, que fez pecado no meu lugar. E esse Jesus, então, também tem essa transfiguração no momento da crucificação, quando ele se transfigura em pecado e fica horrível, porque o pecado é horrível. E isso então mostra essa coisa, quando você vai lendo Isaías 53, ele vai mostrando, porque foi subindo como uma ovelha muda e ele não abriu a boca, e ele foi levado para que a gente pudesse ter vida. E assim então nós temos essa imagem, esse reflexo. Então o título da nossa reflexão dessa noite é Consequências do Pecado. Então o pecado feia, o pecado nos faz ficar feio. Olha para mim. O pecado nos faz ficar feio. Eu gostaria, tem que passar isso para o pastor Jonas, tá? Aquelas coisas que eu tenho que contar para ele depois, que o problema dele é pecado. Mas o pecado destrói, gente, o pecado detona com a gente. Então eu só queria que você prestasse atenção numa coisa. O estudo está bem focado nesse contexto do pecado. Mas eu trago, o estrago mesmo é na volta de Jesus, tá? Vocês prestem atenção que eu vou estar falando bem forte no fim da nossa fala, Jesus está voltando. Presta atenção nisso. Então, você complementar na célula, é muito bom quando o estudo tem um ponto em que você tem oportunidade de pegar coisas um pouco diferentes aqui na mensagem. Então, porque eu falei, consequência do pecado. O pecado traz tanta consequência que depois a terra vai ser destruída. Depois eu conto para vocês, eu chego lá. Eu fui lá no final do filme, contei, agora eu volto para contar o filme, né? Então, a volta de Jesus, ela é anunciada desde a subida. No primeiro capítulo de Atos, Jesus está subindo, ali, os homens olhando para ele subindo, e dois anjos falam para aqueles homens, para os discípulos: por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus, dessa mesma forma que ele está subindo, assim ele voltará. Então, desse tempo para cá, começa a ter evidências da volta de Jesus em muitas coisas. Deus fez isso de propósito. Eu já preguei alguma vez, não sei quando, uns 10, 15 anos atrás, sobre isso, que sempre há um motivo justo e muito evidente da volta de Jesus pelos acontecimentos aqui na terra. Isso é de propósito. Por quê? Porque nós precisamos estar preparados. Por que nós precisamos estar preparados? Morreu, Jesus voltou para a gente. Hebreus capítulo 9, versículo 27, e ao ser humano e ao homem está determinado morrer uma vez, depois disso virá o juízo. Então, por que a gente precisa estar preparado? Porque não temos garantia. Se alguém aqui tiver garantia que vai chegar em casa vivo, você me fala, porque eu não tenho essa garantia. Eu não tenho garantia que vou chegar. Posso chegar, mas não é garantido. Então, a morte é certa, quase certa. Que eu não vou morrer, não, eu vou ser transformado, vou subir. Depois eu conto para vocês.
Eu acho que aqui muitos aqui podem com isso aí. Então, eu vou falar sobre a volta de Jesus, mas assim, a minha voz é bem alta, mas eu não quero gastar ela agora no início, sem microfone. Então, veja só, eu queria que você prestasse atenção que o que eu senti pelo Espírito Santo, algo novo nessa fala que Deus me deu. Há algo acontecendo, e esse sermão, e essa palavra que eu estou trazendo, ela é extremamente momentânea. Vocês vão ver que estou falando sobre as circunstâncias desses últimos dias, desses últimos tempos. Presta atenção que eu não vou ser claro. Eu vou falar e você vai interpretar, você vai entender isso. Veja só. Essas coisas que aconteceram, muitas, tipo assim, guerra, terremoto, peste do tipo pandemia, epidemia, tudo isso deram sinais da volta de Jesus. Então, olha, Jesus vai voltar por causa disso. Mas então eu trago algo, para mim é novo. Para mim é novo. A área sexual, ela é o centro do termômetro de Deus. Observa uma coisa, no mundo, as guerras, as brigas, os problemas, está sempre ligado, quando você volta, a raiz do problema está ligada a uma mulher, a um rei que queria alguma coisa. Então, todas essas coisas estão ligadas ao relacionamento sexual, à depravação, e aí entra outras coisas. Então, essa é a novidade que eu estou trazendo para você. O termômetro de Deus está ligado na família e que é direto nesta relação. Então, esta é a minha visão. Então, no dilúvio, foi depravação total. Em Sodoma e Gomorra nem se fala, e aí lá é mais explícito. Então, lá é bem mais explícito. Muito bem. Quais são as consequências do pecado? Esse é o propósito, essa é a nossa visão. E aí eu peguei alguns exemplos para a gente caminhar com ele. Qual é o casal mais bonito que já existiu aqui na face da terra? Não sou eu e Zenaide. Hein? Qual? Adão e Eva, porque foi construído por Deus. Deus pegou Adão, moldou no barro, fez ele lá bonitaço, perfeito, sem falha nenhuma, porque Deus não falha. E depois, ele pegou da costela dele e fez a mulher perfeito. Era um perfeito, não tem defeito nenhum defeito. Mas de repente, eles resolvem desobedecer a Deus, são expulsos ali do jardim do Éden, e aí recebe um DNA porcaria lá, gente. Olha, tudo isso que a gente pegou de lá, o Antônio e eu aqui, né, Antônio? Estamos meio parecidos. Veja só, isso é um problema que veio da descendência do pecado, só que eu já pesquisei na Bíblia, eu não achei. Achei um outro aí. Eu não achei de onde veio, se eu pequei, se tem algum tipo de maldição para fazer o cara ficar sem cabelo. E eu não achei. Olha, você vê que tem asiático, né? De toda africano, e nós não escapa nenhum, todo mundo aparece um homem lá sem cabelo. Aí eu tentei pesquisar se isso era um problema, mas olha, uma coisa é certa, isso vem do pecado, é herança do pecado. Esse monte de problema, câncer, todas essas coisas nós herdamos dos nossos pais. Por quê? Por causa do pecado. Acho que é melhor você não pecar, foi isso que João falou lá. Filhinhos, eu digo-vos que não pequeis, todavia se pecar nós temos um advogado lá no céu. Então, esse casal pisou na bola e nós hoje pagamos por isso. Então eu escolhi o filho pródigo, um outro exemplo. Olha, estava em casa, eram 4 pessoas, era o pai, 2 filhos, a mãe não se fala nela, mas ele não ia nascer sem a mãe, né? Então, esse rapaz, tranquilo na sua casa, de repente tem um insight lá, um desejo, eu vou sair por aí, e ele resolve sair. E ele resolve gastar o dinheiro que o pai deu a ele, que ele não tinha direito. E ele então sai, e olha só, presta atenção,
Se você analisar o que aconteceu no dilúvio, o que estava acontecendo, a depravação que acontecia ali, que aconteceu em Sodoma e Gomorra, esse rapaz praticou. Exatamente aquilo que levou a humanidade, aqueles homens, essa coisa que Deus interviu. E aí, o que acontece? O pecado tem consequência. O que aconteceu? Ele perdeu tudo, ficou passando fome, não tinha emprego, depois nem podia comer comida de porcos. Agora, presta atenção em dois pontos. Pecar, todo mundo peca, e é a palavra de Deus que diz. Então, ele não é privilégio dele. Agora, o arrependimento é uma virtude dele. Nem todo mundo se arrepende. Todo mundo peca, mas nem todo mundo se arrepende. Então, esse rapaz para e falou, opa, pequei contra os céus, eu vou voltar para minha casa, mas o estrago já estava feito. Agora aqui o pregador entra na maionese. Agora você não tem que concordar comigo, tá? Quando ele vinha lá, olha, não está escrito na palavra. Para mim, ele vinha com um par de roupa rasgado. Magrinho, bem magro. Qual é a minha dedução? Primeiro que ele não tinha dinheiro nenhum, então imagino isso. E magrinho por quê? Ele estava passando fome, então ele veio bem magro. Olha só, não só magro, mas também ele estava humilhado pela situação, constrangimento, e ele deve ter chegado o mais baixo do mais baixo, mas o pai o abraça, o pai o recolhe, o pai o acode, mas o pecado continua tendo consequência. Ele perdeu a herança, o pecado trouxe problema para ele teve que conviver. Então, irmão, veja só, o pecado tem perdão, mas tem consequência. Então, nós temos que ter cuidado com isso. O outro exemplo que eu peguei foi Davi. Davi, ele foi fazer o censo, que não era para fazer, mas presta atenção nesse ponto que é muito importante. Satanás incitou Davi a fazer um censo. Segundo os comentaristas da palavra de Deus, supõe-se que os israelitas haviam pecado e precisavam de um castigo, e Deus usou Davi para esse castigo. Mas agora eu quero que você preste bem atenção no que eu vou falar, porque tem a ver com os acontecimentos, últimos acontecimentos. Olha só, um homem como Davi, ser usado, o Satanás influenciá-lo, você pode falar, impossível, então não vai acontecer comigo, presta atenção. Ele foi usado pelo diabo para mandar fazer o censo. O general dele tentou convencer ele, não foi convencido, até que depois ele vê que tinha pecado. E aí tem consequência, irmãos, aí veio a consequência. Mas o que eu quero dizer, Pedro, olha só, Pedro foi usado pelo Espírito Santo quando ele falou, Jesus pergunta para ele, quem que você acha que eu sou? Você é o Messias. Ele falou, se não foi revelado se não fosse pelo Espírito Santo. E de repente, mais adiante, Pedro fala, Jesus falou, eu tenho que ir para a cruz. Ele falou, não, o senhor não vai, não, a reza de Satanás. Outro, já era Satanás nele, olha só. E aí depois, quando ele vai, ele nega Jesus. Então, olha só, nem eu nem você somos melhores do que esses dois patriarcas, esses dois homens. Então, nós temos oportunidade e chance de ser usado pelo inimigo. Agora, só vai uma coisa, nós, cristãos, o diabo não mexe conosco se não for permitido por Deus. Agora, o resto que já vive pecando, o diabo já tem direito adquirido sobre eles. Então, irmãos, nesse período de oração e jejum, vou dizer para vocês, eu orientei quem eu pude, eu orei nesse sentido, para que Deus desbloqueasse a mente das pessoas que estavam sendo guiadas pelo Satanás, pelo diabo, porque eu conheço e conheci muitas pessoas muito inteligentes, capazes, intelectualmente plenos, e que estavam com uma visão maligna. O diabo tem poder para operar na mente das pessoas. Então, nós temos que entender que ele pode, o Satanás, ou seja, nesse sentido, a Bíblia diz que ele é o príncipe deste século, e cegou o entendimento das pessoas, então ele cega o entendimento das pessoas. Então, nós temos que estar atentos, porque você pensa, não, eu tenho certeza absoluta que eu já fui usado pelo diabo em tempos da minha vida para trás. Você não percebe quando está sendo usado. Uma coisa é ser possesso, outra coisa é ser usado. Então, Davi pecou, só que tem um detalhe interessante na vida de Davi, a própria Bíblia diz que o único pecado que Deus atribuiu a Davi
foi o pecado com Batseba. Esse daqui, como foi o maligno que obrigou ele a fazer, então, esse não foi atribuído a Davi. E o outro que eu coloco é o do próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo não teve pecado nenhum, mas ele se tornou esse homem deformado pelo pecado. Por meu pecado, pelo seu pecado, ele se deformou naquele momento da crucificação. Então, por que eu estou afirmando que é neste momento? Olha só, Judas foi dar um beijo em Jesus para mostrar quem era. Gente, então Jesus era muito parecido com os outros discípulos. É tanto que eles falavam, você é um deles. Então eles deviam ter uma característica muito próxima, muito parecida. Então dá para a gente entender que Jesus não era feio, como descreve aqui. Isso aqui foi o pecado que veio sobre ele, que fez com que ele ficasse com essa característica tão horrível, tão desastrosa. Então, fiz quase igual o pastor, viu? Bem devagarinho, bem devagarinho. Vamos lá. Então, primeiro ponto, a consequência do pecado. Agora, o nosso segundo ponto, a intervenção de Deus na humanidade. Então, Deus interviu em alguns momentos. E uma das intervenções que ele faz, às vezes, no momento de oração, quando a gente ora, muitas pessoas orando, e nós tivemos esse tempo de oração, jejum e oração, nós oramos. No caso aqui, Êxodo 3, capítulo 7, é o momento em que a Bíblia fala a respeito que Deus ouviu o clamor do povo que estava escravizado ali no Egito. Ele ouviu o clamor do povo. E aí, o que ele fez? Chamou Moisés para poder libertar o povo. Agora, fazendo um parênteses para você refletir. Presta atenção, para você que está assistindo. Há momentos na nossa vida que se Deus não trouxer um baita problema para a gente não muda de jeito nenhum. Deus às vezes está querendo que eu tome um outro rumo. Deus está querendo que eu venha para a casa dele. Deus está querendo que eu faça alguma coisa e eu continuo teimando em alguma coisa e vem problema sobre problema e a gente não para ver que Deus está falando com a gente. Não estou dizendo que isso é generalizado. Isso pode ser. Comigo acontece demais. Acontece muito. Então, Balaão é um exemplo. Não era para ir, e ele vai, bate na mula, e tá que bate na mula, e insiste com uma coisa que Deus estava dizendo que não era para ir, até que a mula fale. Será que nós temos alguém aqui esperando uma mula falar, para você tomar uma providência na vida, para você mudar naquilo que você está fazendo, e que está percebendo que Deus está falando com você, não? Ou está te chamando, quem sabe? Isso acontece muito com gente que Deus está chamando para participar, para ser um membro, para ser um líder de célula, para ser alguma coisa, e ele está teimoso. E aí Deus começa a bater, Deus bate. E a gente tem que glorificar Ele quando a gente apanha assim, porque Ele está nos amando, Ele está nos chamando, Ele está nos trazendo. Então, essa é uma parte que eu trago para você pensar sobre isso. Então, outro momento que Deus intervém é quando se multiplica o pecado. Olha só, no caso de Sodoma e Gomorra, está em Gênesis 18, 20. Disse mais o Senhor, com efeito o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Então está aí na tela. Olha só, Deus então percebe que naquela cidade a coisa estava feia. Eu preciso fazer alguma coisa. Deus estava falando, eu vou fazer alguma coisa. Em Nínive, Jonas, capítulo 1, versículo 1 e 2, eu peguei só uma partezinha. Porque a sua malícia subiu até mim. Outra coisa que eu quero que você preste bastante atenção. Olha só, é o caso de Jonas, que Deus chama Jonas, ele vai para outro lugar, ele entra no ventre do peixe, fica 3 dias, volta, depois ele vai e prega em Nínive. Mas o que eu quero ressaltar é o seguinte, Nínive se converte. Mas qual é a pessoa mais importante em Nínive que se converte? Alguém sabe? O rei. Vamos traduzir, hoje nós não temos rei no Brasil, o presidente de Nínive toma uma decisão. Todo mundo tem que jejuar, até os animais. Olha, irmãos, presta atenção. A decisão de um líder, ela é tremenda. É de Deus. Deus trabalha com líderes, por isso nós precisamos atentar para isso.
Aquela cidade foi poupada porque o líder assumiu ali. E ele assume, então o povo é perdoado. Eu trouxe esse só para isso, porque foi um caso bom, foi um caso que trabalhou com Jonas, mas a gente nem sabe que fim deu Jonas, que o livro não fala muito claro. E o outro foi o dilúvio, Gênesis capítulo 6, versículo de 5 a 6. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Veja só, um pouco antes aqui, a palavra de Deus diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Havia uma depravação absurda, muito grande, e aqui não fala, mas eu não tenho dúvida que o sexo era semelhante a de Sodoma e Gomorra, era uma baderna, era uma bagunça que estava acontecendo ali. Então é o momento que Deus então vem intervir, não é? Aí vem a nossa pergunta: quando Deus vai intervir novamente? É o foco nosso aqui nessa noite. Quando Deus vai intervir? Abra agora a sua Bíblia em Mateus capítulo 24, versículo 36 a 38. Então vamos lá. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Então, presta atenção, essa depravação total que havia ali, eu procurei algumas informações, os números não são tão importantes, mas diziam que Noé pegou por 120 anos para aqueles homens, e a arca foi construída entre 50 e 60 anos. Não é muito importante, não. O importante é que Deus achou um homem que era íntegro, temente a Deus, semelhante a Jó, que se desviava do mal, Noé. E aí o que acontece? Deus tira Noé. Qual foi a decisão de Deus? Vou tirar Noé, mas o resto vai ser destruído. Então Deus tira Noé e vem o dilúvio e destrói todas aquelas pessoas foram destruídas. Em Sodoma e Gomorra, nós já lemos aí o texto, semelhante ao tempo do dilúvio, havia uma depravação muito completa, mas agora vale eu falar um detalhe que aqui fala sobre sexo. Olha, dizer para vocês, a primeira vez, eu como crente, que li esse texto, que fala a respeito que os homens da cidade quiseram ter relação sexual com os anjos, eu fiquei estupefato, falei, o que é isso? Está escrito na Bíblia? Eu realmente não imaginei, meu Deus, que coisa é essa? Com a clareza que está escrito lá. Então presta atenção, se você nunca viu isso, você pode ler ali, porque não vou contar a história, não interessa, né, o detalhe daí que Abraão queria intervir, 50, foi baixando até 10, se tivesse justo, então ele não destruiria, como eu não tinha, qual era o que você deveria fazer? Tirar a família de Ló, sobrinho de Abraão, e destruir a cidade. Mas quando esses anjos chegaram lá para tirar a família de Ló, os anjos deviam ser muito bonitos, né? Como anjos. Então chega aqueles homens, vê os anjos e quer ter relação sexual com os anjos. Aí Ló fala assim, não, eu tenho 2 filhas virgens, fica com ela. Não, nós queremos esses homens. Gente, é demais. Isso foge a nossa, naquele tempo, mas é isso, irmãos, é isso que aconteceu. E aí os anjos cegam aqueles homens, e no dia seguinte, eles tiram a família de Ló, e a cidade desce fogo do céu e consome, e é destruída, não é? Olha só, o que está acontecendo hoje, irmãos? Há alguns anos atrás, o que nós estávamos falando aqui? As escolas ensinando coisas, trazendo cartilhas, a escola trazendo coisas para ensinar um plano para destruir a família. Tinha esse plano. E agora, presta atenção, Deus deu uma pausa, não é? Nesse plano de destruição da família. E eu vou dizer para você, presta muita atenção, porque essa palavra que eu estou trazendo, ela é muito importante para você refletir.
cutucaram a onça com vara curta. Agora, a força que vem é muito maior do que se pensava. Agora, você pode estar dizendo assim, a minha oração não foi atendida? Eu não vou responder isso claramente, vou responder entre os dentes, vou enrolar vocês vão fazer um pouco de psicanálise aí, alguma coisa para entender o que eu vou falar, tá? Presta atenção. O que é melhor? Jesus voltar mais rápido? Ou você arranjar um jeito de fazer com que Jesus demore mais uns 10, 50 anos? Eu quero que Jesus volte logo. Então pode ser que você ache que a sua oração não teve efeito no céu. E essas coisas está acontecendo para que Jesus volte o mais rápido possível. E eu quero voltar, e eu quero subir, e não importa o que vai acontecer. Só tem um detalhe, eu não estou aqui falando com você, ajude o mal a voltar, não ajude o mal a crescer para que Jesus volte rápido, não. A nossa missão é clara, a palavra de Deus diz que não vos conformeis com esse século, nós temos que fazer aquilo que nós fizemos em oração, em jejum e buscar para o certo, mas pode ter certeza, Deus não erra, Deus não falha, Ele quer o melhor para nós, eu tenho certeza que Ele quer que a igreja suba o mais rápido possível, e pode ser que a gente está interpretando errado, agora nós precisamos fazer a nossa parte, nós somos cristãos, eu creio que você talvez esteja entendendo o que eu estou falando. Então, numa das pesquisas que eu fiz na internet, e eu só achei esse número, pode ser que vocês achem outro. Em 2021, somente 67 países eram contra o LGBT. Então, não sei se vai diminuir. Olha, acontece uma coisa seguinte, há 60 anos atrás eu tinha 10 anos. E, naquele tempo, eu via homens, famílias de pessoas que não tinham religião nenhuma, mas os filhos, eles cuidavam não roubar, não matar. Então, tinha princípios, esses princípios existiam. Irmãos, esses princípios estão acabando, está afunilando, as coisas estão fechando, e vai fechando o cerco, e cada dia vai acontecendo mais coisas contrárias a esta palavra. Aquilo que, olha só, existem dois partidos no reino espiritual. Existe um partido da situação e a oposição. O diabo é da oposição, irmãos. Quando Deus fala sim, ele fala não. Quando Deus fala não, ele quer dizer sim. Ele é sempre do contra. E às vezes nós estamos descuidados disso. Nosso lado é do Senhor. O diabo veio senão para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Mas tem certas coisas, irmãos, que são proféticos, presta atenção. O próprio Jesus tinha que subir na cruz, tinha que ser deformado, mas num dado momento ele mesmo disse: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, na fraqueza dele, mas ele sabia que não podia passar. Então tem coisas que precisam acontecer, irmão. Não adianta, vai acontecer, irmãos. Essas coisas vão acontecer, mas o que eu estou trazendo de novo? É nessa área da depravação sexual, é nessa área da moral, é nessa área da família. Enquanto o diabo está destruindo a família cada dia, eu vi aqui, eu estava ali sentado vendo um casal, né? O casal vindo aqui, né? Que maravilha, suas filhas, elogiando o casamento. Gente, até quando nós vamos ter isso? Até quando nós vamos ter casamento? Até como nós vamos ter essa coisa que Deus estipulou, homem e mulher, macho e fêmea? Até quando nós vamos ter isso? Oh, aleluia, eu quero voltar, eu quero subir, meus irmãos, eu quero subir. E como será? Como será isso? Eu vou até beber uma água. 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 e 17. Como será? Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor.
1 Coríntios capítulo 15, 52 fala mais ou menos a mesma coisa. A única diferença é que ela fala que num piscar de olhos nós seremos transformados. É isso que eu falei com vocês, que eu não vou morrer. Bem, não sei, né? Há uma chance. E de vocês também. Vocês não vão querer ficar, gente. Eu trouxe um terror para vocês não vão querer ficar. Eu espero que eu vou aterrorizar essa igreja. Todo mundo vai ficar com medo. Quem não converteu vai converter nesta noite, viu, Tiago? Bom, deixa eu falar uma coisa, uma nota aqui. Isso que eu estou falando, o arrebatamento vir antes da grande tribulação, é uma visão teológica. Existe visão teológica de que a gente vai passar pela grande tribulação, certo? Então eu estou falando porque não é uma coisa fechada, a Bíblia dá a margem. Só que eu acho muito mais base nessa visão. E é melhor para mim também, né? Então, irmãos, em Gênesis capítulo 9, versículo 11, Deus diz assim: não vou mais destruir o homem com dilúvio, com água. Pois é, pasmem, né? 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourada para fogo. Para o quê? Muito bem, foi pouco que vocês falaram, mas o fogo está bem quente. O dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Homens o quê? Então não somos nós. O fogo vai destruir, não nós. Não você que está aqui. Se você está aqui e não tem Jesus ainda, vai aceitar essa noite, porque senão você vai cair nesse fogo. 1 Pedro 3,13. Viu, Tiago? É assim que faz, tá? Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novo céu e nova terra, nos quais habita a justiça. É isso, eu quero subir, meus irmãos, eu quero subir. Eu não quero ficar. Primeiro, presta atenção. Jesus veio buscar a igreja. Que igreja é essa? Os que morreram em Cristo, não é o templo, gente, morreram segundo a palavra do nosso Senhor. E nós que estamos preparados, nós vamos subir. Presta atenção numa coisa. O Espírito Santo foi mandado por Jesus: eu vos enviarei o Consolador, para ficar conosco, para consolar, para convencer. Mas isso está em Tessalonicenses também. Quando a igreja subir, o Espírito Santo também vai ser tirado da terra. Isso aqui vai virar um inferno. E isso que nós lemos, agora vai ser acabado com fogo. Agora não precisa ter fé para saber como vai ser terminado em fogo. Rússia cheia de ogivas nucleares. Estados Unidos, China e todos esses países de lá, um mata o outro. É fácil. Moleza, a terra vai ser destruída. Destruir a terra com fogo é muito fácil, né? Aí, se isso aí não der certo, cai um meteorito também, né? Resolve isso aí. Agora presta atenção numa coisa. Nós oramos por um pedido. O que você quer? Que Jesus volte mais rápido? Ou que ele fique mais tempo esperando, porque nós estamos? Pense nisso. Nós temos que orar mais, irmãos. Nós temos que buscar mais. Tem gente sendo perdida, tem gente que não vai subir e vai ficar. E eu tenho uma responsabilidade de levar a palavra para essas pessoas. Você tem responsabilidade para levar a palavra para aqueles que ainda não ouviram a palavra. Nós temos um templo grande ali que vai precisar de ser cheio, e nós temos a responsabilidade de mudar para lá o mais rápido possível, para encher aquele lugar de gente que precisa ir para o céu. Isso é nossa responsabilidade. Eu estava pensando e refletindo, eu tenho o privilégio, a alegria de trabalhar no projeto Manhã Estendida. Domingo passado o Jimmy falou, nós temos que olhar para fora, e tem 25 anos que eu olho para fora. Eu tenho o privilégio de pregar para muito mais não crente do que se juntar quase todas as igrejas aqui da Serra. São 200 pessoas que eu prego ali toda segunda-feira. Eu estou falando de mim, o projeto não é meu, é nosso.
essa igreja pode muito bem se juntar a nós e fazer algo mais forte, mais contundente. Kátia trabalhava conosco lá, e no tempo que ela trabalhou conosco, ela ia na fila e evangelizava na fila. Tem espaço lá fora se você quiser, mas nós precisamos urgente, nós precisamos pregar, nós precisamos falar do Senhor, nós precisamos apoiar as células. Nós estamos com a mudança no modelo de célula. Tem gente criticando, em vez de criticar, apoia, ora, faz a sua parte, porque Jesus está voltando e eu não quero ficar, e não quero que você também fique. Tem muita gente que precisa prestar atenção. Olha, eu agora já estou trabalhando menos na igreja por causa da minha idade, mas o que eu puder fazer de acordo com as minhas forças, eu vou fazer mais ainda, proporcionalmente falando. Eu não parei de atuar, não, gente, eu continuo atuando, só que eu sei que força tenho, eu não posso tentar fazer muita força, depois eu paro, porque eu não fui capaz de planejar as minhas ações. Então eu não estou participando, eu não vou participar desses eventos da igreja, que é muito puxado. De propósito, eu quero estar orando, eu quero estar buscando, eu quero estar sendo uma bênção nessa igreja. Eu quero me encher mais do Espírito a cada dia e poder ter o privilégio de chegar aqui e falar uma palavra que vem do céu para você. Pastor Félix, que Deus